Assassin's Creed. Deitado em uma máquina, Desmond Miles presencia uma realidade diferente daquela do seu mundo contemporâneo. Suas memórias são do ano de 1191 e pelos olhos de Altair Ibn Lahad vê conspirações envolvendo a coroa, sarracenos e templários em plena Terra Sagrada, mais especificamente nas cidades históricas de Jerusalém, Damasco e Acre. Na verdade, Altair é um habilidoso assassino que faz parte de um obscuro culto. É a figura-chave da trama. O enredo de Assassin's Creed até caberia como parte do filme Matrix, mas a premissa é bem diferente. Desmond é objeto de uma experiência que vasculha no código genético lembranças impressas da vida de seus antepassados. Não o faz por vontade própria, e aos poucos, o passado de seu distante parente ajuda a entender seu drama presente. O jogador interage nas duas linhas de tempo, mas na esmagadora maioria no passado, revivendo os passos de Altair em uma aventura que explora tecnicamente o PlayStation 3 e o Xbox 360 de forma memorável. O culto que inspirou o jogo de fato existiu e praticava assassinatos por interesses políticos entre os séculos 11 e 13. Mas não espere uma história cativante, pois o enredo é fraco e o final confuso deixa a abertura para uma sequência. Além disso, não há opção de legendas em qualquer idioma, dificultando a vida do jogador sem fluência no inglês. Por outro lado, o jogo acerta em cheio em fundir cenários medievais com a emoção do Le Parkour, um esporte moderno que consiste em vencer obstáculos com fluidez através de saltos, cambalhotas e outros movimentos acrobáticos. O resultado é surpreendente, não só pela emoção das fugas cinematográficas, mas também pela reprodução das 3 cidades que servem de palco para a aventura. Após cometer um assassinato, Altair é perseguido por guardas e deve correr pela sua vida através da multidão, trombando em barracas, pulando muros, escalando casas e saltando de telhado em telhado até a segurança de um esconderijo. Em nenhum momento ele fica parado. Executar essa mistura de corrida e lutas coreográficas pode parecer complicado no começo, ainda mais da forma que ela é apresentada. Mas com minutos de prática ela se torna tão natural como os movimentos do personagem. À medida que as lembranças de Altair vêm à tona e o jogador para seu cavalo para admirar as muralhas que cercam Damasco, tem-se a certeza de algo grandioso. Mais alguns minutos, após descobrir como passar pela entrada disfarçado e dar de cara com a vida dentro da cidade, a vontade é mais uma vez de xingar. Soldados em patrulhas, vendedores com suas barracas, oradores políticos e toda a diversidade de uma multidão se espalham pelas ruas caóticas da cidade. Altair deve passar cuidadosamente em meio às pessoas para não derrubar vasos e despertar a atenção. Ou não, caso descoberto, pode escalar cada uma das centenas de casas e fugir pulando de telhado em telhado. Pedintes e bêbados agressivos são os mais pentelhos e podem pôr fim ao estado furtivo do assassino. O ápice é escalar os altos pontos de observação para reconhecer a área. Aproveite para admirar o visual. As 3 cidades, gigantescas, são divididas em área rica, pobre e intermediária. Cada objeto tem sua textura bem trabalhada e tudo na cidade projeta sombras realistas. As animações têm altos e baixos. Altair escala paredes com naturalidade e o contato físico com pessoas e cenário transpira realismo. Já os habitantes não receberam o mesmo polimento, e além de se repetirem com frequência, às vezes gesticulam pateticamente. Totalmente aceitável dada a quantidade deles. No final, esses efeitos acabam ofuscados pela qualidade do trabalho artístico. Se de um lado a grandiosidade de Assassin's Creed mostra sua escala após a primeira hora de ação linear, o jogo perde totalmente o ritmo. Naturalmente, com um ambiente gigantesco aberto para exploração, não se tem aquela adrenalina dirigida das fases iniciais, mas a crítica fica para a rigidez da estrutura do jogo.
São 9 assassinatos até o final da aventura. Antes de receber a ordem de execução, Altair deve cumprir rigorosamente uma série de missões. Não necessariamente o jogador precisa cumprir 100% dessas tarefas, mas cada sucesso aumenta a barra de energia de Altair. Com 18 horas de duração, em média, metade de Assassin's Creed é obrigação e a outra, diversão. As habilidades de montaria de Altair também são radicais, mas subaproveitadas. O assassino tem sempre um cavalo à sua disposição para viajar de cidade a cidade, podendo saltar obstáculos e até mesmo atacar com sua espada em pleno galope. Os recursos são quase perfumaria, já que os soldados pelo caminho são esparsos, e após abrir 100% do mapa, pode-se simplesmente escolher o destino diretamente num menu. Assassin's Creed é o exemplo do que tecnicamente tanto o PlayStation 3 como o Xbox 360 podem realizar. No entanto, se por um lado as cidades e mecânicas são de uma naturalidade jamais vistas num game, o jogo peca pela regularidade da ação e por um enredo que poderia ter sido mais bem explorado. De qualquer maneira, não veja Assassin's Creed como oportunidade perdida. É um feito da Ubisoft e merece ser conhecido.